Se você clicou nesse vídeo é porque em algum momento alguém falou de algum remédio para TDAH na sua família. Ou talvez o pediatra tenha sugerido, a escola tenha comentado, ou ouviu no comentário de alguns dos meus vídeos curtos. Eu sou o Dr. Thiago Pianca, psiquiatra da infância e adolescência, e hoje a gente vai falar sem rodeios sobre medicamentos para TDAH, quando eles entram na conversa, quais são as principais opções, quais os principais efeitos colaterais e por que o remédio nunca é a única resposta. A ideia não é te convencer a medicar ou não medicar, mas te dar informação de qualidade para tomar decisões mais seguras junto com o profissional que acompanha o seu filho. O primeiro ponto é importante: nem toda criança com TDAH precisa começar pela medicação. Crianças especialmente muito pequenas, abaixo dos 6 anos, o foco muitas vezes é psicoterapia, orientação de pais, ajuste na rotina e na escola. A conversa sobre o remédio costuma ganhar força quando os sintomas de desatenção e hiperatividade estão trazendo um prejuízo muito claro na escola, em casa, no convívio. Já se tentou organizar a rotina, reduzir tela, trabalhar várias estratégias comportamentais e ainda assim a criança continua sofrendo. Ou quando o adolescente começa a acumular repetências, conflitos, risco maior de acidente, de uso de substâncias, baixa autoestima, etc. Ou seja, o medicamento ele entra como uma ferramenta a mais, né? Quando o jeito de funcionar do cérebro está atrapalhando tanto a criança que ela não consegue aproveitar as oportunidades que ela tem. Vamos então para os tipos de medicamentos, né, que são os estimulantes e não estimulantes. Então, de forma bem prática, os estimulantes são a primeira linha do tratamento, né? E assim, esse grupo ele é o mais estudado e é a primeira escolha, por quê? Porque eles costumam ter um maior tamanho de efeito na resolução dos problemas relacionados com TDAH. No Brasil, os mais conhecidos são o metilfenidato, né, que tem as apresentações Ritalina e Concerta, e a lisdexanfetamina, que é o Venvance, o Liberdia, os genéricos. Eles agem aumentando a disponibilidade de dopamina e noradrenalina em áreas do cérebro ligadas à atenção, ao planejamento e controle de impulsos, o que ajuda as crianças e adolescentes a conseguir focar melhor, se organizar, terminar tarefas e segurar um pouco mais os impulsos também. Quando funcionam bem, os estudos mostram uma redução importante dos sintomas do TDAH, com taxas de resposta por volta de 60, 70, até 80% em alguns trabalhos. Mas isso não significa perfeição, é que nem todo mundo vai reagir igual. Por isso, o acompanhamento próximo é fundamental. Além dos estimulantes, temos então os não estimulantes, né, que é o segundo grupo de medicamentos, né, e o mais conhecido no Brasil hoje é a atomoxetina, ou Atenta, né, aprovada no Brasil para TDAH a partir dos 6 anos, né, e também em adolescentes e adultos. Ela atua então em outro sistema, inibindo a recaptação de noradrenalina e ajudando na atenção e no controle dos impulsos e com menos risco de abuso ou de dependência, né, do que esses medicamentos estimulantes. Outros exemplos em contextos específicos, né, são a guanfacina, clonidina, né, que podem ser usadas em crianças e adolescentes, né, também temos a bupropiona, enfim, existem outras possibilidades também. Em geral, a gente pensa em não estimulantes quando a criança ou adolescente não tolera bem os estimulantes, não houve uma resposta adequada, tem um risco maior de abuso dessas medicações, né, que são os estimulantes, ou existem outras condições como tique, ansiedades importantes, em que às vezes o estimulante, né, pode não ser uma escolha tão segura em alguns casos. Em relação a efeitos colaterais, o que é esperado e o que precisa de mais atenção, né? Então, assim, vamos falar com clareza. Os estimulantes, os efeitos mais comuns descritos são diminuição do apetite, dificuldade para dormir se tomado muito tarde, dor de cabeça, irritabilidade, em alguns casos, aumento de frequência cardíaca. Esses efeitos costumam ser manejáveis, aumentando a dose, o horário, o tipo de apresentação e sempre monitorando peso, altura, sono e pressão arterial. Já os não estimulantes, como a tomoxetina, costumam ter um perfil um pouco diferente. Podem dar náusea, desconforto gastrointestinal, sonolência e, em alguns casos, perda de apetite ou alteração do humor. A vantagem é um risco menor de abuso e um efeito mais contínuo ao longo do dia. Em todos os casos, o que a gente quer é um equilíbrio, um benefício claro em termos de atenção, impulsividade, funcionamento, com efeitos colaterais aceitáveis e monitorados.
Existem relatos e estudos sobre possíveis efeitos a longo prazo, como impacto em sono, apetite, questões cardiovasculares e alguns estimulantes. Tem também alguns receios em relação ao crescimento com os estimulantes, que podem acabar resultando em perda de alguns centímetros de crescimento ao longo do tempo, especialmente quando o apetite diminui. Por isso, o acompanhamento periódico, a revisão da dose, né, é muito importante, né, é uma parte fundamental do tratamento para poder reduzir ao máximo esse tipo de risco. Uma mensagem que eu sempre repito: o medicamento ajuda muito, mas não faz o trabalho sozinho. As melhores respostas aparecem quando está dentro de um programa mais amplo, que inclui também ajustes na rotina e as expectativas da família, apoio na escola, psicoeducação para os pais e, quando indicado, psicoterapia. E geralmente, nesses casos, a psicoterapia é voltada para os sintomas do TDAH e para ensinar como lidar com eles de maneira melhor, né? Não é uma psicoterapia sem um objetivo claro. Ela costuma ter uns objetivos muito claros, inclusive. O remédio pode ser o que permite a criança finalmente se organizar, prestar atenção, colocar em prática as estratégias que os adultos vêm tentando implementar há alguns anos. Se você chegou até aqui, provavelmente tem alguém específico na cabeça. Minha proposta não é que você saia desse vídeo decidindo sozinho medicar ou não, mas que chegue à consulta com perguntas melhores, com menos culpa e mais informação. Se alguma criança ou adolescente veio à sua mente, compartilhe esse vídeo com essa família. Às vezes, receber esse tipo de conteúdo de alguém é um gesto de cuidado e carinho. E se fizer sentido para você, deixe nos comentários quais são seus maiores medos em relação a remédios para o TDAH. Isso me ajuda a produzir novos vídeos, novos conteúdos, respondendo a dúvidas reais de pais e mães como você.